Deus colocou no meu coração de uma palavra muito simples, porque queremos ainda ministrar da ceia do Senhor, mas aquilo que Deus faz, que é simples, é muito poderoso. E a palavra que eu quero trazer para você é sobre uma reflexão para a gente pensar. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Esse é o nosso Deus, é um Deus que Ele já fez coisas maravilhosas, coisas grandiosas, e Ele continua fazendo, e Ele vai fazer coisas na tua vida. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus 13:8, é um texto, eu costumo dizer, para mim pelo menos, Hebreus e João. João para mim é a revelação de Jesus, é conhecer esse Jesus maravilhoso, Jesus homem, que ainda como homem ele pôde ser usado grandemente para fazer coisas tremendas, porque ele estava totalmente na dependência do Pai. Mas quando você lê em Hebreus ali sobre Jesus, já vê esse Jesus Deus, esse Jesus que é rei de Salém, esse Jesus que é o sumo sacerdote. E Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é aquele que estava no princípio da criação, Ele estava quando tudo foi criado, Ele é o mesmo que estava ali durante o Velho Testamento, se revelando no meio do povo de Deus. Ele é aquele que está presente nos dias de hoje. Ele é o eu sou. Ele é tudo aquilo que você precisa. E eu quero que você esteja atento, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai ministrar algo poderoso, algo tremendo na sua vida, se você estiver atento àquilo que Deus quer fazer. Jesus, Ele é aquele que realmente quer ter uma intimidade, um relacionamento comigo e com você. As pessoas que se achegam perto de mim, que eu vou começar talvez um evangelismo, ou até mesmo um discipulado, eles falam: pastor, que livro que eu leio? Sempre as pessoas me pedem para ler Salmos, Provérbios. Eu falo: não, lê João, né pastor? Lê João, porque João você vai conhecer verdadeiramente quem é Jesus. E a pergunta que eu faço para você: quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Você sabe quem Ele é? Você sabe o que Ele fez? Você sabe o que Ele continua fazendo? E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em João, nessa noite, no Evangelho de João, porque eu quero trazer algumas coisas à sua memória, refrescar algumas coisas poderosas que precisamos para viver uma vida de vitória. E eu quero que desde já você deixe a sua Bíblia aberta. Vai lá para o capítulo 20, você vai ver uma coisa curiosa lá no capítulo 20, a partir do versículo 30, ali 31, vai falar que na verdade, não foi escrito, não foi relacionado todos os milagres que Jesus fez. Fala assim, porque você fala assim: nossa, quantos milagres Jesus fez? Quando você vai visitar Israel e vai ali em Cafarnaum, por exemplo, você fala: meu Deus, como Jesus, Ele operava milagres, maravilhas, coisas tremendas. Mas João, ele faz questão de algo didático, algo de ensino, algo para a gente entender a grandiosidade. Ele fala assim: na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros milagres, mas nem todos os milagres, os sinais foram escritos, mas alguns foram escritos com um propósito grandioso. Você sabia disso? E ele fala sobre isso exatamente nesse versículo 31, ele fala assim: estes porém que estão aqui em João, eles têm uma finalidade. Além de uma finalidade didática, de ensino, de aprendizado, de discipulado, eles querem também trazer algo a você. Eles querem que ao você ver quem é Jesus Cristo, entender que Ele é o Filho de Deus, entender que Ele é o Messias, entender que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, e você venha a crer. Então, e que você crendo, você possa receber um presente, ter a vida eterna. Então os milagres, as coisas, os sinais que estão escritos em João, têm uma finalidade: que você entenda quem é Jesus, quem Ele é, mas entendendo, você creia que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, e crendo, você receba um presente, e esse presente se chama vida eterna. E é interessante que ali em João mesmo, você começa a ler, todo João vai ver que tem resumos da missão de Jesus, o que Jesus veio fazer, qual era a finalidade dele estar aqui. E nessa noite eu senti no meu coração de falar algumas coisas, porque a finalidade do Evangelho, o Evangelho ele tem uma finalidade dupla, uma finalidade intelectual e uma finalidade espiritual. Intelectual porque, desculpa eu falar, é tolo, eu não vou usar até assim pesado, idiota, mas a Bíblia fala que é tolo, aquele que não entende que ter uma vida com Jesus é ser inteligente. Até mesmo as pessoas que ouviam Jesus, os filósofos, os escritores, os doutores da lei, quando eles ouviam Jesus, falavam assim: quem é este que quando fala
Quando ele fala, ele tem autoridade, ele sabe o que está dizendo, ele é inteligente. Vamos ouvir o que ele está dizendo, porque ele sabe o que ele diz. Lembra quando ele disse, olha, o homem sábio, ele constrói a casa sobre a rocha, porque vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, a casa fica firme. Que o homem sábio, coisa intelectual, ser inteligente, coisa para a cabeça. Pessoa que quer viver uma vida de vitória, quer ser inteligente, precisa de Jesus. Se você procurar nos grandes sábios, nas pessoas pelo mundo todo, eles vão dizer assim, olha, o maior exemplo é Jesus Cristo, o maior exemplo, o homem mais sábio do mundo. Então é uma finalidade também espiritual, porque além disso, de você ser inteligente, você vai entender que não existe uma vida vitoriosa sem fé naquele que pode salvar, naquele que pode dar vida eterna, naquele que está dizendo que tem algo além deste mundo, e aquele que realmente tem um propósito para realizar na vida de todas as pessoas, o que está em João 3,16, Jesus ele não quer que ninguém pereça, ele quer que você tenha a vida eterna. Então tem uma finalidade espiritual também, conhecer Jesus. E estes sinais que Jesus fez, quais são os sinais? Vou falar alguns deles, os principais, foram escritos para que vocês creiam em quem Ele é. O apóstolo João, ele fez ele teve assim, a maneira de querer mostrar um Jesus que se relacionou com ele, um Jesus que transformou a vida dele. Você pega João, é aquele João parecido com o pastor José Carlos. Eu conversei com ele, irmãos, eu já marcamos em outra conversa, né? Eu falei, rapaz, comecei a conversar com ele, falei assim, eu tenho uma história de 70 anos aí. Aí nós começamos de manhã, eu falei assim, vamos interromper, a gente continua outro dia, que a história, e estava boa, né? E nós vamos continuar. Mas esse homem deu trabalho, gente, e aí por isso que agora Deus fez ele trabalhar bastante, né? Glória a Deus. Então eu, como pastor José Carlos, como a maioria de vocês, eram para ser assim, aquele filho do trovão, como João. Aquele João que falou assim, Senhor, esse pessoal não é inteligente, ele não quer saber de você, manda fogo, Senhor, queima tudo eles, acaba com isso, deixa só quem é inteligente. Mas esse João foi transformado, porque ele começou a caminhar com Jesus, ao ponto de ele, na ceia, né, dia de ceia, deitar a cabeça no peito de Jesus, assim, ouvir as batidas do coração de Jesus, e ser conhecido depois de um apóstolo do amor. Esse é o João aquele que pode dizer assim, olha, aquilo que os meus olhos viram, aquilo que os meus ouvidos ouviram, aquilo que as minhas mãos tocaram, isso eu quero anunciar para vocês, para que vocês sejam inteligentes, e tenham uma alegria completa na vida de vocês, e tenham ainda a vida eterna. E João, quando disse isso, já tinha uns 80 anos, já era um homem totalmente sábio. E quando você começa lendo João, deixa sua Bíblia aberta, o Evangelho de João, você vai ver que ele começa dizendo assim, olha, uma informação importante, o verbo virou gente, Deus veio morar entre nós, Deus veio habitar entre nós, Deus veio em forma de homem, Ele despiu da sua glória, de toda a sua grandeza, de todo o seu poder, e o verbo, o Logos, a ideia de Deus, aquele que tinha realmente a plenitude de Deus, veio habitar entre nós. E ele fala, e aqueles que foram inteligentes e quiseram conhecer a Jesus, foi-lhe dados o poder de conhecer o próprio Pai, de conhecer que Ele era o unigênito do Pai. Todos que receberam, também receberam um poder espiritual, não ficou só na inteligência, receberam o poder de serem chamados filhos de Deus, herdeiros de Deus. A autoridade dos primeiros apóstolos, eles diziam, nós vimos a glória do unigênito. Ter um relacionamento com Jesus não é só ser inteligente, é você começar a ver a glória do Pai, é viver na glória do Pai. Você sabe que quando Filipe, ele teve um encontro com Jesus, está em João também, quando Filipe, ele encontrou-se com Jesus, ele falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele já declarou assim, Senhor. Ninguém pode querer que o Pai seja revelado a você, se você não declarar Senhor para Jesus. Só que Jesus já retrucou ele para ele, falou assim, quem vê a mim, vê ao Pai. Você quer ver ao Pai? Tem um relacionamento com Jesus. Então ser inteligente é ter um relacionamento com Jesus para ver o Pai. O Pai diz assim, clama a mim, eu vou responder, eu vou anunciar, eu vou revelar para você coisas grandes, coisas ocultas, coisas firmes, coisas que você não sabe. Mas tem que ter um relacionamento com meu filho, seja inteligente. E é interessante que em 1 de João, já uma carta de João, em 1 de João, você sai do Evangelho, vai lá para 1 de João, de 1 a 3,
Ele fala assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos visto e ouvido, anunciamos para vocês. Ou seja, não seja egoísta. Os apóstolos falam assim: gente, nós somos inteligentes e nossa vida espiritual foi mudada, isso foi tão bom, e nós não queremos ser egoístas. Queremos que vocês recebam também. Então, quando você for inteligente e receber dessa comunhão, receber dessa transformação espiritual, compartilhe com outras pessoas que precisam também ter isso, para que igualmente como nós tivemos, outras pessoas tenham comunhão com Jesus Cristo e possam perceber a grandeza de quem Ele é. E eu quero dizer para você, o que Jesus fez, Ele faz ainda, e Ele fará outra vez. Às vezes as pessoas pensam que Jesus é um Deus, um Jesus que fez só coisas lá no passado. Ele é o ontem, Ele é o hoje e Ele é o eternamente. E eu quero destacar algumas coisas que esse Senhor Jesus fez e Ele quer fazer na sua vida. Você vai lá em João 2, do versículo 1 ao 12, você vai ver aquele primeiro milagre, a transformação da água em vinho. Gente, nós tivemos o privilégio de ir lá em Caná, na Galileia. E quando você vai lá, você entende melhor sobre isso. E aí a gente vai entender o que era Jesus transformar a água em vinho. Você sabe que esse milagre que Jesus faz de transformar a água em vinho, quando Ele transformou a água em vinho, se você ler o texto, depois você lê na sua casa, quando as pessoas chegaram e falaram assim, todo mundo às vezes dá o pior vinho no final, porque o pessoal já nem vai saber a diferença, mas você agora serviu o vinho de melhor qualidade. Seja inteligente. Você quer ter qualidade de vida? Precisa de Jesus fazendo milagre na sua vida, Jesus transformando. Jesus é o Senhor da excelência. Jesus é o Senhor da excelência. Esse milagre lá, de transformar a água em vinho, é a revelação do Senhor da excelência. É isso que eu preciso na minha vida. Não está dando certo as coisas, do seu jeito, faça do jeito de Jesus. Ele fala assim, tragam as talhas aqui, eu vou transformar. Eu falo que na minha casa, teve um período lá que Jesus foi tão maravilhoso que Ele transformou pinga. Você já viu esse milagre? Transformou pinga em sofá, pinga em geladeira, pinga em televisão. Como que Jesus faz nesse tempo moderno isso? Porque o meu pai era alcoólatra. Quando o Senhor libertou ele do álcool, quando nós entendemos os filhos, a gente viu que a pinga que meu pai bebia, não, era uma miséria na nossa casa, mas quando Jesus entrou na minha casa e transformou, a gente começou a ter fogão novo, geladeira nova. Você está entendendo? Você quer uma vida de excelência? Você precisa desse Jesus que transforma água em vinho, pinga em geladeira, cigarro em carro, esse Jesus. Mas um segundo milagre, vai lá em João 4:43, aqui tem um milagre, a cura do filho de um oficial. Abre aí, você vai ver. Quando curou o filho do oficial do rei, você sabia que Jesus ele tinha acabado de voltar para Caná, na Galileia novamente? Então ele estava já, talvez uns 30, 40 quilômetros desse lugar. E o oficial do rei chega para Jesus e fala assim, vai comigo lá, por favor, eu quero que o senhor vá comigo, meu filho está morrendo. 40 quilômetros. Você está aqui essa noite? Talvez tenha um parente seu que está no hospital, você não pode estar lá com ele agora. Talvez tenha um familiar seu que está em outra cidade, talvez você já está em outro país. Eu quero dizer para você que Jesus estava se revelando aqui, eu sou o Senhor da distância, sou o Senhor do espaço. Quando você me tem, se você é inteligente, a sua oração chega lá do outro lado do mundo, a sua oração chega lá na outra cidade, a sua oração chega lá no hospital, a sua oração chega lá no vizinho. Tem alguém assim? Seja inteligente, tem esse Jesus. Tem alguém precisando da sua oração, da sua intercessão? Jesus, Ele é aquele que nos dá esse privilégio. É interessante se você ler o texto lá, que quando eles chegam e o oficial está voltando, ele fala assim, seu filho já foi curado. Que hora que foi? 1h, 1h e pouco da tarde, é o mesmo horário que Jesus falou. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Jesus, Ele é o Senhor da distância. Mas há um terceiro sinal, um terceiro milagre, está em João 5, de 1 a 18, é a cura de um paralítico. Você pode ler depois com calma na sua casa. Quando Ele curou imediatamente o paralítico, ele estava doente. Há quanto tempo? 38 anos. 38 anos.
Tem algo que há muito tempo você está orando, você está pedindo, e você acha que é impossível? Eu orei por mais de 20 anos, eu acho, pela conversão do meu pai. Não desisti, mas Deus foi fiel. Você está orando por algo há tanto tempo, e o pastor Christian nem sabe, porque eu não contei nada para ele não, viu, Jânia? Cadê a Jânia? Não contei nada. Você viu que ele orou aqui? Sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Pastor Christian, ela falou exatamente isso para mim. Deus sabe das coisas. Então Deus é o Deus que tem o conhecimento de todas as coisas. É um Deus que você está orando há tanto tempo. E tem mais promessa aí, né, Jânia? Deus vai completar lá, tenho certeza. E é isso, você precisa de um Senhor que vai dizer assim: eu sou o Senhor do tempo, eu sou o Senhor Kairos, Cronos, está nas minhas mãos o tempo sobre todas as coisas. Você está pedindo alguma coisa há muito tempo? Seja inteligente, não desista. Tem coisas que pode tardar, mas não falhará. E a Bíblia fala, lá em Hebreus, eu não me agrado de quem desiste. Deus quer que você persista, persevere. Há um quarto milagre também, um sinal, está em João 6, de 1 a 15. Eu não vou ler, que é para você ler na sua casa. É a multiplicação dos pães. É aquele momento em que tem uma grande multidão para ser alimentada, e de repente só tem aqueles pães e os peixinhos. Eu quero dizer uma coisa que eu aprendi na minha vida: Deus não usa o que foi embora, Deus não usa o que acabou, Deus usa o que restou. Pastor, não restou nada. A matemática de Deus é maravilhosa. Ele fala assim: eu multiplico o vigor daquele que não tem vigor nenhum. Esse é Deus. Eu quero dizer para você, o que restou? Pastor, não restou nada, restou só um pouquinho de farinha. Ele multiplica. Só um pouquinho de azeite. Você vai ter que chamar, emprestar as vasilhas das vizinhas, que ele vai encher e vai sobejar, e vai assim: tranca a porta depois, porque é isso que eu vou dar. Tem algo que precisa ser multiplicado na sua vida? Dinheiro, pastor. Amém. Há um princípio para isso. Ele é aquele que multiplica, e ele faz vir a existência de onde não existe. Ele é a fonte de todas as coisas. Eu sou o Senhor da multiplicação. É isso que ele está dizendo lá, quando ele multiplicou os pães e os peixes. Eu sou o Senhor da multiplicação. Eu falo: pastor, não é multiplicação? É multiplicação com quantidade, irmãos. Tem hora que parece que não tem nada. Você, lança a rede daquele lado ali, que vai vir mais de 150 peixes. Abre essa empresa, faz isso, faz aquilo. Nós falamos na virada do ano que Deus ia mostrar janelas e abrir portas. Cheguei aqui no culto, né, já falando: pastor, o senhor orou, Deus já abriu porta, né? Deus já abençoou, Deus tem aberto porta para várias pessoas, tem abençoado. E é assim que Deus faz. Ele é um Deus de multiplicação. Como está a sua provisão? Como está a sua empresa? Como estão as suas finanças? Ele é o Senhor da multiplicação. Receba essa palavra. Há um quinto sinal, ou um quinto milagre, está em João 6, de 16 a 21. Quando Jesus está andando sobre as águas, quando ele estava diante do mar e andou sobre ele estava dizendo: eu sou o Senhor sobre toda a criação. Eu sou o Senhor sobre a natureza. Um agricultor, ele sabe, quando ele planta, ele pode ter toda a tecnologia, ele pode saber todas as coisas, mas se não chover, não adianta nada. Ele é aquele que manda a chuva, ele é aquele que faz cessar a chuva, ele é aquele que fala para o vento: para, e o vento para. Ele é aquele que fala para o mar: aquieta-te, e ele aquieta. Ele é aquele que acalma as tempestades da vida. Ele é aquele que está no controle de todo. Ele é o Criador. Eu sou o Senhor de toda a natureza. Tudo que existe debaixo do sol está sob meu controle. Ainda mais o universo todo está nas mãos dele. Creia nisso. Mas há um sexto sinal, um sexto milagre, está em João 9, de 1 a 41. Jesus cura um cego de nascença. Quando Jesus curou o cego de nascença, irmão, se a gente fosse parar só para falar a grandeza de cada um desses sinais, desses milagres, falar assim: puxa, esse meu Jesus é maravilhoso demais. Como que eu não posso ter um relacionamento com ele de inteligência intelectual e espiritual com ele? Quando ele curou o cego de nascença, havia uma grande discussão sobre o que tinha pecado. Quem que pecou para ele nascer para ele ser cego? Quem que fez errado? Foi os pais dele para ele nascer cego? Jesus estava dizendo: olha, eu sou o Senhor,
acima do bem e do mal. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou a solução, eu sou o Deus dos impossíveis, eu sou o Deus que estou no controle de todas as coisas. Há alguma coisa impossível na sua vida? Há alguma coisa que parece insolúvel? Há alguma coisa que parece que não tem como resolver? Eu quero dizer para você que esse Jesus, Ele é o Senhor dos impossíveis, Ele tem a solução para tudo que você está passando. Mas há um sétimo sinal ou milagre, que é a ressurreição de Lázaro. Está lá em João 11, do versículo 38 a 44, mas todo o texto fala sobre isso. Quando estava diante da morte do seu amigo Lázaro, que foi ressuscitado por ele, sabe o que ele estava dizendo? Eu sou o Senhor da questão da vida e da morte. Ele está dizendo, eu sou o Deus do sobrenatural, agindo eu, ninguém pode impedir. Eu sou o Senhor da vida e da morte. Meus irmãos, meu amigo, você que me ouve, você que essa noite está recebendo essa palavra, eu quero dizer para você que Jesus, Ele, na sua própria ressurreição, foi um milagre, e um milagre gerado pelo Espírito Santo. E talvez um dos milagres que o Senhor precisa fazer na sua vida, você que me ouve, você que está na sua casa, é o milagre da ressurreição da morte espiritual, porque estamos mortos em nossos delitos, separados de Deus, e o mistério do Evangelho revelado em Cristo é o ministério da reconciliação. O mistério é que o mistério foi desvendado em Cristo, e Ele criou um ministério, e chamou ministério da reconciliação, e nós somos reconciliados em Cristo. Você está me ouvindo aqui, e tem algo poderoso acontecendo. O Espírito Santo, ele começa a convencer pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, ele quer ressuscitar-nos de uma vida separada de Deus, para nos reconciliar com Jesus Cristo. Há um muro que nos separa, e você intelectualmente entendendo essa palavra, você fala assim, eu preciso ter um relacionamento com Jesus, eu preciso que algo sobrenatural aconteça no meu coração, e Jesus, ele pode fazer. Quando Jesus, ele estava falando com os homens, e você fala assim, isso é milagre? Não, isso é a natureza de Jesus, porque ele era 100% homem, e 100% Deus. Então ele sabia até mesmo os pensamentos das pessoas. Você está aqui essa noite olhando para mim e pensando um monte de coisa. Jesus, ele sonda os seus pensamentos, ele sabe o que você está pensando. Você que está na sua casa, ele sabe o que você está pensando, ele sabe tudo sobre nós. Jesus, quando as pessoas estavam conversando com ele, ele já sabia o que eles iam dizer. É impossível nós não olharmos para esse Evangelho de João e não vermos que é uma carta de amor de um Deus apaixonado por você, de alguém que quer ter um relacionamento íntimo com você, um relacionamento de amor, de cuidado. Quando você lê o Evangelho de João, sabe o que você aprende? Uma das primeiras coisas, que Jesus é alguém que tem autoridade. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, sabe, você está passando qualquer coisa, Ele tem autoridade. Ele tem autoridade sobre os demônios, eles se prostram, eles se curvam diante do nome dEle. Ao longo de todo o ensino, Jesus mostrou que a única forma de chegar a Deus é pela fé nele, não é pelas suas obras, não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez. A vida eterna é dom de Deus, é dádiva do Senhor. Efésios 2, 8, 9 fala assim, é dádiva do Senhor, é dom dEle, pela graça sois salvos, e isso é um presente, é uma dádiva do Senhor, de um Deus que quer ter um relacionamento com você, um relacionamento íntimo. Quem era Jesus? Jesus era para aquelas pessoas o Filho de Deus, o Messias, mas Ele era para alguns também alguém que queria mudar a vida das pessoas, e elas não queriam ser mudadas, elas não queriam ser transformadas. E talvez hajam pessoas aqui nessa noite assim, eu entendi quem é Jesus, mas eu não quero que Ele mude a minha vida. A minha oração é que você seja como aquele homem, aquele discípulo, aquele apóstolo, que chegou diante de Jesus e falou assim, tu és o Cristo, tu és o Senhor. Fazer aquela declaração de Natanael, quando ouviu falar de Jesus, ele disse, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quando você entende
no Evangelho de João quem é Jesus, essa deve ser a sua primeira declaração, como Natanael declarou. Em João 3, um mestre do povo judeu se chegou a Jesus e afirmou: mestre, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Os discípulos, quando estavam com Jesus, quando ele acalmou a tempestade, eles declararam verdadeiramente que ele era o Cristo, que ele era o Senhor. Mas alguns seguidores de Jesus, que não queriam ter as suas vidas transformadas, mudadas, só queriam as bênçãos, não queriam o abençoador. E muitas vezes tem gente que é assim: pai, eu só quero que o Senhor me dê o seu dinheiro, mas eu não quero o Senhor. Pai, eu só quero que o Senhor me dê as coisas, mas eu não quero obedecer o Senhor. Pai, se eu pudesse eu ia morar sozinho em outra casa, é que eu só moro aqui porque eu tenho aqui esse hotel tão bom, que tem comida pronta, roupa passada. Se não, pai, se eu pudesse eu ia morar em outro lugar. Tem gente que é assim com Jesus. Tem gente que só quer enquanto ele está fazendo milagres, curas ou dando dinheiro na sua conta. E quando Jesus falou assim: eu vou dar um discurso duro para vocês, vou falar uma palavra dura para vocês, as pessoas começaram a ir embora. Aí Jesus chega para os discípulos e fala assim: e vocês, não querem ir também? Mas Pedro, que era inteligente, que já tinha um relacionamento com Jesus, ele falou assim: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida e vida eterna? Eu quero dizer para você, Jesus não é só o mais inteligente, o mais sábio, Jesus é o Senhor e o Salvador. Não seja só alguém inteligente, seja alguém que realmente conheça o sobrenatural, conheça esse Jesus, que quer ter uma intimidade com você, íntima, o Cristo. Você sabe que depois da ceia, quando Jesus é levado, prisioneiro, chega um momento também de decisão para as pessoas. Jesus vai ser crucificado, vai ser condenado ou não. E há uma multidão que grita assim: liberte ele, ele é o Messias, ele é o Senhor. Mas tem uma grande multidão que grita: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Tem muita gente deixando Jesus Cristo crucificado na sua vida, porque fica olhando para um Jesus que ainda não ressuscitou, para trazer uma nova vida para você. Muita gente olhando para um Cristo crucificado, e você fica achando que o seu Cristo é aquele derrotado da cruz, quando ele já derrotou a morte, o inferno e Satanás, para te dar uma nova vida em Cristo. Mas eu quero perguntar para você: qual é a sua declaração para Jesus? João, o evangelho que traz as boas notícias. Tomé, ele precisou olhar para as mãos de Cristo, ver os furos ali e dizer: verdadeiramente tu és o Cristo. O evangelho já foi pregado, as boas novas anunciadas, você já sabe quem é Jesus. Quero que você, nesse momento, aí na sua casa, você que está aqui, você pode abaixar a sua cabeça, curvar a sua fronte. Há algumas coisas que Jesus já fez, há algumas coisas que ele ainda vai fazer, há algumas coisas que ele está fazendo agora, nesse exato momento. E eu quero dizer que uma das coisas que Jesus está fazendo nessa noite é salvar pessoas. Qual desses milagres você precisa? Qual desses sinais você precisa na sua vida? Que a água seja transformada em vinho, ter uma vida de qualidade? Há algo sobrenatural que há tanto tempo você espera? Há uma cura que você precisa? Há uma situação difícil que você não consegue vencer? Há muito tempo você espera por uma resposta e ela não vem? O que é? Qual desses milagres, qual desses sinais você precisa? Qual deles? Pastor, eu preciso que Jesus ele faça eu andar sobre as águas, porque está tão difícil. Eu preciso que Jesus ele abra os meus olhos para eu ver a grandeza dele. Eu preciso que ele cure o meu filho que está doente, para que eu possa crer. Eu preciso que o Senhor Jesus faça um milagre na vida de um familiar meu. Eu preciso que ele multiplique as minhas finanças. Eu quero dizer para você que todos esses sinais, todos esses milagres foram escritos primeiro
para que você reconheça, você saiba quem é Jesus. Ele é aquele que veio te buscar e salvar. Mas há uma segunda coisa que você precisa fazer. Você precisa crer e confessar isso diante das pessoas. Jesus fez isso por você um dia. Lá na cruz, Ele morreu por mim e por você. E Ele disse: Pai, eles não perdoam, eles não sabem o que fazem. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Nessa noite eu vou te perguntar uma coisa: será que você não sabe o que você faz mais? Será que você não sabe o que você está fazendo da sua vida? Você tem tido uma vida de qualidade? Tem tido uma vida de excelência? Jesus quer entrar na sua vida e transformar essa vida sua. Quer transformar os seus pensamentos, quer transformar a sua história. Você tem vivido uma vida em que nada dá certo. Ele quer multiplicar as bênçãos na sua vida. Bendito é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nomeou nas regiões celestiais toda sorte de bênção para você. Paizinho, em nome de Jesus, nós vamos adorar o Senhor com essa canção agora. Mas eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa outra vez fazer algo maravilhoso aqui nessa noite, na vida das pessoas que estão nas suas casas. Tem muita gente cansada, Pai, cansada de fazer as coisas do seu jeito, cansado, como diz o ditado popular, Pai, de dar murro em ponta de faca. Tem muita gente cansada, Pai, de viver uma vida em que não vê vitória. Tem muita gente, ó Pai, com o coração vazio. Tem muita gente vivendo na solidão. Mas eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar essa palavra agora sobre cada pessoa que está aqui, está na sua casa. Que essas pessoas possam saber que as tuas promessas ainda estão de pé, que o Senhor é fiel, que há descanso em tuas mãos, e que a nossa confiança seja num Deus que nunca falhou. Em nome de Jesus.